Vamos lá, né? Pessoal, boa noite. Começar a aula pedindo desculpa a vocês pela minha ausência no sábado, tá? Tive um problema de saúde e não pude comparecer, estava internado. Mas já estou restabelecido, né? Vamos dar continuidade à aula de onde a gente parou, tá? Pessoal, para quem é novo na turma, tá? Meu nome é Thiago. Esse aqui é meu WhatsApp, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida ou precisar de algum material, quiser entrar em contato comigo, aqui é meu telefone, WhatsApp, pode falar comigo através do WhatsApp, tá? Eu respondo todo mundo, só não prometo responder imediatamente, tá? Porque às vezes não é possível, mas respondo todo mundo, tá? Então, pessoal, ó, a gente parou na aula anterior, né? A gente estava falando aí da segunda parte de redes, né? A gente estava falando mais precisamente dentro da parte de rede sobre segurança da informação. A gente viu aí os princípios da segurança, a gente trabalhou aí com o conceito de vulnerabilidade, ataque, a gente viu os 4 princípios básicos da segurança da informação, né? Que são aqueles princípios que nós precisamos garantir para que uma informação seja considerada segura, né? Que ela esteja segura. Então a gente viu aí que os princípios são, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E a gente viu também aquele conceito da máxima, quando a gente fala sobre segurança da informação, que nos diz que o esforço que eu preciso realizar para manter uma informação segura é diretamente proporcional ao valor que essa informação tem, né? Então, quanto mais importante é a informação para a minha empresa, maior precisa ser o meu esforço para manter aquela informação segura. Tá bom? A gente viu aí alguns conceitos de malwares, né? Que a gente viu na aula anterior que é muito comum que a gente chame todos os malwares, a gente costuma chamar de quê, pessoal? Quem estava na aula passada? De vírus, né? Mas nós vimos que isso aqui, o nome correto é malware. E o que é malware? O malware é todo software, né? Isso aqui é um software mal intencionado, né? Então, os vírus nada mais são do que uma subcategoria dos malwares, tá? Então, a gente viu também que tem outra categoria bem importante dentro dos malwares, que são quem? Os espiões, né? São os spywares. E esses aplicativos espiões aqui, né? Esses softwares espiões, eles também são categorizados. A gente tem aqui os principais, que é o Keylogger, né? E temos também o Screenlogger. A gente viu, pessoal, que esses softwares aqui, eles são especialistas em roubar a informação do usuário, né? Então, eles estão lá para espionar. Então, avançando um pouco nos tipos de malware, a gente vai falar agora um pouco sobre o bot, tá? Então, pessoal, muito cuidado com esse conceito, tá? Existe um outro conceito que se escreve aí parecido, né? Que é o conceito de boot. Então, nós temos na informática o boot, que é escrito assim, e temos o boot ou bot, que é escrito assim, tá? Então, muito cuidado para separar esses dois conceitos. Isso aqui, pessoal, a gente ainda vai ver em detalhes quando a gente vê sistemas operacionais, mas isso aqui, o boot, é um processo de inicialização, né? Inicialização do meu sistema operacional. Esse aqui com um on só, trata-se de outro malware, tá? Cuidado para vocês não fazerem essa confusão aí. Esse aqui, pessoal, o boot é o processo de inicialização do sistema operacional. É aquele processo que ocorre quando você liga o computador, quando você liga um tablet ou um celular pela primeira vez, ele tem aquele processo de carregamento, né? Então ele vai carregando até iniciar. Então aquilo ali é o que a gente chama de boot, é a inicialização. Já o bot não. O bot, pessoal, é um malware. E, como todos os malwares, ele tem o intuito aí de prejudicar o usuário de alguma forma, né? Então, a gente viu na aula passada, pessoal, que as bancas costumam cobrar bastante que você consiga categorizar e classificar o tipo de malware de acordo com seus comportamentos, tá? Então, isso é o que a banca mais cobra. Então, ela vai colocar, vai fazer a descrição de um determinado malware e vai pedir para você categorizar. Essa descrição, ela se encaixa em quê? É um vírus? É um spyware? É um worm? É um cavalo de Troia? É um bot? O que é? Então, o que a gente tem que aprender é diferenciá-los. Para diferenciar, a gente tem que conhecer
as características de cada um, tá? Então, pessoal, um bot nada mais é do que um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permite aí que o invasor assuma o controle da sua máquina remotamente. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui na web, tá? Tenho aqui um potencial invasor e ele vai enviar aqui um bot para o seu computador, tá? Esse bot, uma vez que ele está instalado aqui na sua máquina, ele vai permitir que esse usuário aqui acesse remotamente através da internet e dispare ações involuntárias aqui dentro da sua máquina, tá? Então, isso é um malware potencialmente perigoso, tá? Então, o cidadão brasileiro lá, ó, depois que ele te infecta, ele consegue controlar algumas ações da tua máquina através do software bot que ele instalou, tá bom? Então, a gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver falando sobre ataques, como isto é feito em mais detalhes, tá? Então, ele possui um método de infecção muito similar ao dos worms, né? A gente viu que os worms eles têm algumas características específicas. Eles se replicam, né? E eles mesmos conseguem infectar outros computadores na rede, né? Sem precisar de hospedeiro e nem da ação do usuário. Então, ó, ele vai usar uma vulnerabilidade na sua rede, vai se espalhar e ficar instalado aí no seu computador, tá bom? Então, pessoal, a gente diz que um bot aí, um computador que possui um bot é um computador zumbi, tá? Então, o que é um bot? É um aplicativo, um software malicioso que o cara instala na sua máquina e permite que ele controle a sua máquina remotamente. Então, ele pode ir lá, no momento que em sua máquina você não está usando a sua máquina lá, ele pode usar a sua máquina para, por exemplo, realizar um ataque em um outro servidor, tá? Então, lembrando, ele está sempre vinculado a um atacante aqui, alguém que vai explorar, né, alguma vulnerabilidade do seu sistema. Tá legal? Então vamos em frente. Então, pessoal, ó, eu acabei de dizer, né, que quando eu tenho um computador, né, um instalado aqui é um computador zumbi, tá bom? E quando eu tenho vários, aí eu passo a ter o que a gente chama de botnet, tá? Net de rede, tá, pessoal? Então aqui, o mesmo usuário instalou aqui o bot em 3 computadores. E agora ele consegue controlá-los remotamente, os 3, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o melhor dos cenários, tá? O que acontece, na verdade, é que geralmente esse atacante aqui, ele consegue acesso a milhares de computadores na rede, tá? Então aí a gente vai ter uma botnet, é uma rede de bots, uma rede de computadores zumbi. E isso aí permite potencializar ações danosas, tá bom? Então, pessoal, ó, vou antecipar um pouquinho para vocês antecipar um conceito aqui para vocês entenderem melhor por que o camarada faz isso, tá? Então, já aconteceu aqui, eu acredito que todo mundo que usa a internet, você já teve aquele momento em que você tentou acessar um site e o site estava fora do ar, né? Vocês já perceberam que o site da Urca, por exemplo, aqui da nossa região, para a gente falar de nós, né? Em épocas de vestibular, geralmente o site cai. Por que será que aquilo acontece? Aquilo acontece, pessoal, ó, é como se fosse um ataque, só que é involuntário. O que é que acontece naquele cenário ali, ó? Lembram daquele conceito que a gente viu na primeira aula de rede, chamado de cliente-servidor? Estão lembrando ainda? Então, ó, o que acontece? Eu tenho aqui o meu servidor da Urca, tá? O servidor nada mais é do que um computador, né? Esse computador aqui, ele foi preparado para receber 100 acessos simultâneos, tá bom? Então, eu tenho 100 computadores simultaneamente fazendo requisições e recebendo suas respostas. Não é assim que funciona o cliente-servidor? Então, o que é que acontece? No dia da divulgação dos resultados do vestibular, a gente tem um pico de acesso e isso aqui passa a ser, por exemplo, 1000 acessos simultâneos. Esse servidor aqui estava preparado para responder o quê? Responder a 100. Então, o que ele faz? Cai. Nega o serviço. Então, o que é que o cara faz com uma botnet daquela ali? Ele pode, por exemplo, tentar tirar um site do ar. Então, ele reúne uma rede de computadores, uma botnet com milhares de computadores, e aí, em determinada hora do dia, ele diz, eu quero derrubar o site do Banco do Brasil. Ele manda todos aqueles computadores fazerem requisições ao Banco do Brasil
todos ao mesmo tempo. Muitas vezes. Então o servidor do Banco do Brasil não está preparado para aquilo ali, vai acontecer o que? Vai cair. Tá? Isso, pessoal, é o que a gente chama de negação de serviço. A gente vai ver isso um pouco mais de detalhes lá na frente. Mas basicamente o que é? Vamos supor que você tem uma barraquinha de lanche, está lá vendendo o seu pastelzinho de cana lá, você sozinho atendendo. Chega uma pessoa, você entrega o pastelzinho lá com um caldo de cana. Chega outra pessoa, pede a mesma coisa. Aí de uma hora para outra, para 2 ônibus de romeiro, cada um com 40 romeiros te pedindo pastel e caldo de cana ao mesmo tempo. Tu tá sozinho na barraca, tu vai conseguir servir a todo mundo? Não, né? Vai chegar um momento que tu vai dizer, peraí, eu não consigo, peraí, não tem para todo mundo. Então, você negou aquele serviço, tá? Então, o servidor acontece basicamente isso. Chega um ponto onde o número de requisições excede a capacidade daquele servidor de responder. E aí é o momento que ele vai dizer, não aguento mais, está acima da minha capacidade e vai cair o serviço, tá? Então, isso é o que acontece aqui com os nossos sites locais, quando a gente tem esses picos de acesso. Por exemplo, páginas de bancas organizadoras, acontece isso bastante, né? Você tem uma estrutura que atende 100 requisições de uma vez, daí de repente você está atendendo 1.000, 10.000. O servidor simples... Exatamente. Então, existe um ataque que a gente vai ver mais um pouco lá na frente, que é exatamente isso. Então, muitas vezes o cara arma toda aquela botnet ali porque ele quer derrubar um serviço. Ele quer atacar, derrubar um serviço de rede, tá? Dependendo do serviço que ele escolha, obviamente ele vai precisar de uma rede muito grande, mas ele pode gerar um prejuízo gigantesco, né? Você já imaginou aí se a Apple está fazendo uma transmissão ao vivo lá, lançando o iPhone, já perdi as contas. Nós estamos no quê? No 18 já? No 14? Pronto. Tá, na hora do lançamento o cara faz um ataque desse aí e derruba o site. Então você já imaginou aí o prejuízo, todo mundo esperando lá o iPhone 14, que é igual ao 13, que é igual ao 12, que é igual ao 11, mas só muda a disposição das câmeras, né? Então, vai gerar um prejuízo para a empresa. Então, pessoal, o botnet é isso, é uma rede de computadores. Cada computador tem um vírus não, né? Um malware que é chamado bot e permite que alguém use aquele computador para fazer alguma coisa, tá? Então, é utilizado também para quê, pessoal? Pode ser utilizado para golpes financeiros, por exemplo. O cara pode fazer uma transação financeira utilizando o seu computador. Quando a polícia for atrás lá, quem foi o IP que pegou? Foi o IP da tua máquina que estava lá e não da máquina dele, porque ele estava controlando aquela máquina remotamente, tá? Então, a botnet nada mais é do que uma rede de computadores infectados com bots, tá? Então, esse tipo de rede costuma ser utilizada para ataques, né? Como eu já passei para vocês, beleza? Então, agora, a gente já passou muito tempo debruçado aqui sobre os vilões, né? Sobre as formas de atacar, o que é que pode nos prejudicar. Chegou uma hora aí da gente ver também, será que eu não consigo me defender de nada disso? Eu estou vulnerável a tudo isso. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre os métodos de defesa, tá? E o primeiro método, pessoal, que cai bastante em prova é esse aqui, ó. É o firewall, tá bom? O firewall, pessoal, a tradução disso aí seria parede de fogo, né? Firewall. Então, esse aí é uma das primeiras linhas de defesa que nós temos nas redes aí. É uma solução de segurança baseada em hardware ou software, tá, pessoal? Ó, isso é bem importante, anotem aí. O firewall, geralmente, quase sempre, ele é um software, tá? Mas existem firewalls que são implementados com hardware. Ok? Hardware. Então, o firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software que, a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Então, pessoal, ó, vamos lá. Como é que a gente entende firewall de uma forma muito simples, tá? Então, vejam só. Eu tenho aqui a minha rede interna, né? Está lá a minha empresa com meus computadores. E eu tenho aí a rede externa, que você pode entender como sendo a internet, tá bom? Então, no meio, eu tenho um firewall. O firewall, pessoal, funciona como se eu tivesse um vigia entre os meus computadores e a internet. E esse vigia vai ficar lá com
uma série de regras, tá? Um conjunto de regras e todo o tráfego, ou seja, tudo que está chegando na minha rede local dentro da minha empresa, através da rede, né, da internet, tudo que está chegando, o firewall vai parar aquilo ali e vai ver se aquilo que está chegando está de acordo com as regras de permissão. Se não tiver, ele vai negar a entrada desse pacote. Então, para entender isso de maneira bem simples, ó. Imagine, pessoal, é que o firewall é um porteiro aí de um condomínio, tá? Eu tenho um condomínio lá onde eu moro, tem algumas regras. O visitante não pode entrar de bermuda. O visitante só pode entrar se algum morador tiver autorizado ele a entrar. E ele não pode entrar armado, beleza? Então, todo mundo que chega na portaria, o vigia vai garantir que aquele cara que está na portaria lá atende essas três regras. Tem um morador esperando por ele? O cara está de calça, não está de bermuda? Não está armado? Beleza. Se o cara atender essas três regras, o porteiro vai abrir a porta e permitir que o cara entre no condomínio. Se não, ele não abre a porta. Tá? Então, o firewall é mais ou menos isso. Ele tem um conjunto de regras de segurança e tudo que chega na rede, né, tudo que chega através da rede para entrar na rede interna de uma determinada empresa, o cara lá, o firewall pega a lista de regras e diz, ó, não, esse pacote aqui não atende a essa regra de segurança. Então, aquele pacote vai ser descartado, ele não entra, tá? Pessoal, vocês lembram quando eu falo pacote, né? Então, a gente chama pacote, até nos livros, eles são diagramados assim, tá? Como se fosse um envelope mesmo. Então, aqui é a internet, né? Então, através da internet, eu estou recebendo esse pacote aqui. Tem vários dados, né? Aqui, ó, vai ficar meu firewall. E ele é o único caminho para que eu possa chegar aqui à minha rede interna, onde estão aqui meus computadores, tá? Então, tudo que vai entrar aqui só entra se passar pelo firewall, tá? E o firewall vai ficar com uma lista de regras de segurança aqui, garantindo que tudo que chegar aqui que não tiver nessa lista, ele é descartado e não passa para cá, tá? Então, pessoal, ó, essa lista de segurança, de regras de segurança, pode ser N coisas. Mas para dar um exemplo claro para vocês, vocês lembram, pessoal, que todo pacote que vem na internet, ele vem com dois IPs, né, assim? Um IP que é o IP do remetente, né? Vocês lembram disso, né? E, obviamente, ele tem que ter o quê? O IP do destino também, né? Senão ele não chega. Então, vamos supor que esse IP do remetente aqui seja assim, ó, 10.0.1.14, tá? Eu posso colocar bem aqui no meu firewall, ó, todo IP que vier, todo pacote que vier do 10.0.1.14, você não deixa entrar. Beleza? Tem essa regra lá no firewall. Então, sempre que vier um pacote aqui na rede proveniente desse IP, o firewall não vai deixar ele passar para cá, tá? Então, essa regra pode ser configurada de N maneiras, tá bom? Mas o mais comum é a gente fazer isso aí, tá? Então, vamos começar a ligar os cenários, tá? Então, imaginem aí, pessoal, que eu tenho um computador tentando disparar lá várias requisições para derrubar meu serviço, né? E eu estou aqui do lado de cá, eu sou responsável pela segurança desse serviço que está tentando ser derrubado. Então, eu identifiquei que todos os pacotes que estão vindo, esses múltiplos pacotes estão vindo desse IP aqui. Se continuar da forma que está, meu serviço vai cair. Tá? Lembra daquela história de 1000 requisições, aí de repente chega 10.000 e tal? O que é que eu faço para me proteger? Eu vou lá no firewall e digo, ó, estou recebendo muita requisição desse IP aqui, tá estranho esse negócio. Bloqueia aí, tudo que vier dele não entra mais. Então, a partir de agora, eu deixei meu serviço seguro. Tá? Eu evitei que eu tivesse uma quebra de quê? De disponibilidade. Porque se eu não bloqueasse, ia cair meu serviço, o serviço ia ficar indisponível, tá bom? Então, isso é uma das formas que o firewall pode trabalhar aí para fazer a segurança de redes. Pessoal, é muita palavra tosca, né? Mas está dando para vocês entenderem a ideia, tá tranquilo? Mais ou menos. Eu acho que quem não viu as primeiras aulas, fica mais difícil de juntar, ligar todos os conceitos, né? Mas está dando para entender, pessoal, qual é a importância do firewall aqui.
tá? Ele vai o quê? Barrar tudo que eu não quero que chegue aqui na minha rede, tá? Tudo que pode ser um ataque, por exemplo, ou um conteúdo que eu não desejo que chegue aqui dentro da minha rede, tá bom? Então, basicamente, ele é um filtro, né? Ele faz um filtro do que pode ou não chegar da internet e transpassar, né? Entrar dentro da minha rede, tá bom? Com isso, a gente consegue evitar um grande número aí de ataques, né? De problemas. Então, ó, mesmo exemplo que eu já dei para vocês, né? Para compreender melhor, você pode imaginar um firewall como sendo a portaria de um condomínio. Para entrar, é necessário obedecer a determinadas condições, como se identificar, ser esperado por um morador e não portar qualquer objeto que possa trazer riscos à segurança. Então, para sair, eu não posso levar nada que pertença a qualquer um dos condôminos sem a devida autorização. Então, pessoal, ó, ele filtra dos dois lados, tá? Ele filtra principalmente o que entra na rede, mas ele também pode ser configurado para que eu não tenha saídas para a rede, tá? Então, isso é utilizado nas empresas, pessoal, muitas vezes não com firewall, mas pode ser feito com firewall. Se eu quero, por exemplo, ó, mesmo exemplo, só que agora ao contrário. Eu sou dono da empresa, eu identifiquei que meus funcionários estão acessando demais o Instagram. Aí eu quero fazer o quê? Quero que o cidadão brasileiro use a internet, mas não quero que ele acesse o Instagram. Aí eu verifiquei que o IP do Instagram é esse aqui, ó, 148.15.10.32. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir no firewall e dizer, ó, todo tráfego que vier daqui, que o IP de destino for esse aqui, tu corta. Com isso eu fiz o quê? Nem o usuário de dentro da minha rede vai conseguir acessar o Instagram, tá? Isso é uma prática muito comum em empresas, tá? Porque a galera às vezes não tem perde a noção, né? Trabalha 3 horas e passa 5 horas na rede social. Aí o pessoal corta. Isso a gente tem outra forma de bloquear, mas também pode ser feito através do firewall, tá? Todo pacote tem sempre o IP do destino e o IP do remetente do destino, então eu posso fazer esse tipo de filtro, tá? Vocês lembram que quando a gente está acessando o Instagram, por trás de instagram.com, que é o domínio, né, assim, o que eu estou acessando realmente é um IP, né? O que trafega aqui nas informações realmente é o IP. Então, se eu bloqueio aquele IP para saída, ninguém acessa aquele domínio, tá? Ninguém acessa aquele site, tá ok? Então, isso aí também já passei, né? O firewall analisa dados contidos nos pacotes recebidos, IP do remetente, protocolo, porta, entre outras informações e compara com as regras configuradas para o funcionamento. E aí ele decide se o pacote poderá passar ou se será descartado. Tranquilo? Então, existem aí, pessoal, ó, duas formas de você configurar o firewall, que é todo tráfego sem restrições é liberado, tá? Essa é a forma mais permissiva. Então, essa forma aqui, pessoal, ó, é que a gente chama de lista negra ou blacklist, né? Então, como essa primeira forma, eu posso ter aqui, ó, uma lista de IPs que são bloqueados. Então, aqui eu tenho um IP1, IP2, IP3. Então, dessa forma aqui, pessoal, é uma regra mais permissiva. Como funciona? Todo pacote que vier, que não tiver na minha lista negra, passa, tá? Se eu não bloqueei aquele IP, passa normal, independente de qual seja. Ou eu tenho uma forma mais restritiva de fazer isso, que é a que a gente chama de lista branca, que é o que? Só passa quem está autorizado. Então, nesse caso, eu teria aqui, nem sei por que apaguei, IP1, IP2 e IP3. Essa aqui é a lista de quem pode passar. Todo o resto vai ser negado, tá? Então, lista negra, como é que funciona? Eu tenho aqui os que não podem passar, todo o resto entra. E na lista branca, eu tenho os que podem passar e todo o resto é bloqueado. Vocês conseguem perceber, pessoal, a diferença aí entre uma e outra? Tranquilo, perceber? E perceber que se eu tenho um tráfego, essa segunda aí, a lista branca, né? Todo tráfego sem permissão será bloqueado. É uma regra bem mais restritiva, né? Só passa aqueles que eu determinei,
tá bom? Então, são duas maneiras aí da gente configurar os nossos firewalls, tá? Lista branca e lista negra. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá muito rápido? Então, a gente já falou bastante sobre os malwares. Vamos ver um pouco aí sobre os nossos programas, nossos softwares antivírus, né? Então, basicamente, o que é um antivírus? Um antivírus é um programa de computador que detecta, neutraliza e remove malwares como vírus e worms, tá? Então, basicamente é um programa que você utiliza no seu computador para que ele detecte lá possíveis ameaças, né? E ele pode, dependendo da ameaça, nós temos aí N ações que ele pode tomar. Ele pode apenas detectar, né? Pode neutralizar, inclusive remover. Então, esse tipo de recurso é fundamental para manter a segurança dos computadores. Para que esse tipo de software garanta um nível aceitável de segurança, deve estar sempre atualizado. Então, pessoal, é muito comum o pessoal me abordar, perguntar isso. Professor, qual é o antivírus bom? Um antivírus bom mesmo para me instalar na minha máquina. Que não tenha erro. Aí a minha resposta é sempre bom senso. Mas, na falta do bom senso, o melhor antivírus é o que estiver atualizado. Tá? Muitas vezes, pessoal, o cara instala um antivírus lá, aqueles antivírus famosos de marca lá, acha que está super protegido, mas ele não, o antivírus dele não está atualizado. Ele não está protegido de nada, ele só tem a impressão de que está. A gente vai entender um pouco melhor isso na prática e está um pouco mais na frente. Então, antivírus, a primeira coisa que você tem que ter é bom senso. Você pode usar um computador por vários meses aí, sem ter antivírus nenhum e não se infectar. E você pode usar o computador com o melhor antivírus atualizado e se infectar em 1 hora. Tudo vai depender do seu bom senso. Por quê, pessoal? Vocês lembram lá do comecinho da primeira aula que eu disse que o calcanhar de Aquiles da segurança da informação é o quê? O usuário, né? Então, contra a ação do usuário, a gente não pode fazer muita coisa. Por melhor que seja um sistema de defesa, ele está vulnerável ao usuário que o utiliza, né? Porque ele não pode impedir o usuário de fazer uma determinada ação. Ah, professor, como assim? Então vamos imaginar que tu tem uma pasta lá no pendrive, uma pastazinha aqui, tem um arquivo .pdf aqui, maravilhoso. Quando tu vai abrir a pasta, o antivírus bota um alerta na tua tela desse tamanho assim, ó. Arquivo suspeito. O antivírus fez a parte dele, não fez? Mas o usuário vai lá e bota abrir mesmo assim. Aí adiantou de que o antivírus? De nada, né? Então ele tem um antivírus excelente, o antivírus fez o papel dele, mas o usuário ainda assim se infectou, porque ele assumiu para ele o risco, disse lá para o antivírus, não, deixa comigo que eu sou esperto. Sei o que eu estou fazendo. Abra aí, deixa comigo. Aí o antivírus disse, beleza, patrão, você que manda. Aconteceu o quê? Deu errado, né, o negócio. Então, o antivírus, ele é, assim como quase todos os sistemas de defesa, né, eles são vulneráveis aí, suscetíveis à ação do usuário. Contra a ação do usuário, a gente não pode fazer muita coisa. Então, vamos entender em detalhes aí o funcionamento dos antivírus, né, e por que é tão importante a gente manter esses softwares atualizados, tá? Então, pessoal, o antivírus, para trabalhar direitinho, ele precisa ter formas de detectar se um arquivo é vírus ou não. Essa é a principal premissa dos antivírus, tá? Então, ele tem que ter uma maneira de detectar se um determinado arquivo é vírus ou não. A primeira detecção que ele usa, pessoal, é uma detecção chamada de assinatura, tá? Detecção por assinatura. Então, todo software no seu computador, pessoal, eles possuem aí o que a gente chama de um cabeçalho, tá? Nada mais é como se todo software tivesse um RG, tivesse um número de identificação, tá? Então, esse número de identificação aí a gente chama de assinatura. Ok? Vamos supor que tem um número aqui, AC841758636B, tá? Essa é a assinatura de um determinado programa, tá? Isso é o que a gente chama de cabeçalho lá e assinatura. Então, como é que os antivírus funcionam?
cada antivírus tem uma base de dados enorme. Dentro dessa base de dados aqui, pessoal, ó, eles mantêm todas as assinaturas de vírus conhecidas, tá? Então vamos supor que bem aqui no meio da base de dados esteja aqui nossa AC 84.175.86.3b. E aqui continuam as minhas assinaturas. Então, a base de dados do meu antivírus, que poderia ser, por exemplo, aqui, só como exemplo, tá? O Avira, ou poderia ser, por exemplo, o Norton. Então, tá aqui. Ele mantém nessa base de dados todas as assinaturas de aplicativos que são reconhecidamente vírus, malwares. Então, o que ele faz? Quando tu vai instalar, vai instalar um determinado aplicativo no teu computador, antes de instalar efetivamente, o antivírus vai lá, opa, peraí, deixa eu ver aqui a assinatura. Aí ele pega, olha para cá, ele vai lá na base de dados, opa, esse cidadão aqui, essa assinatura aqui é reconhecidamente um vírus. Aí ele faz o quê? Vai te avisar, né? Ó, esse arquivo aí, parceiro, é vírus. É um malware. Porque, ó, pela assinatura dele aqui, eu estou vendo que ele já é conhecido. Esse aí é velho de guerra já, a gente já está ligado nele. E aí você toma sua decisão, né? Respeita o antivírus ou desinstalar mesmo assim, né? Mas isso aqui, pessoal, é a primeira forma de varredura que o antivírus faz quando você está instalando um programa no seu computador, tá? Então, por que é tão importante eu manter meu antivírus instalado? Aliás, perdão, meu antivírus atualizado. O que é atualizar o antivírus? Atualizar o antivírus nada mais é do que atualizar essa base aqui, tá? Então, todos os dias são descobertos novos programas que são reconhecidamente malwares, né? Então, todos os dias, vocês sabem que o malandro não brinca em serviço, né? Todo dia tem vírus novo circulando, todo dia tem worm novo, todo dia tem programas que são maliciosos circulando. Sempre que um é descoberto, os antivírus pegam a assinatura e colocam lá na base. O que acontece se teu antivírus não tiver atualizado? Se esse vírus aqui for novo, se aqui for um vírus novo, e tu não tiver esse registro aqui porque tu não atualizou, aí o que acontece? O antivírus vai procurar isso aqui na base, mas não vai achar porque a base não está atualizada, né? Tu atualizou o antivírus tem um mês. Aí ele vai dizer o que? Não, ó, tranquilo, pode instalar. Então ele vai passar, né? Vai instalar um antivírus, aliás, vai instalar um malware aqui no seu computador, como se fosse um programa lícito, simplesmente porque você não atualizou a base de dados, tá? Então é por isso que o antivírus sem atualização, sem a base mais nova, ele tem pouco ou nenhum funcionamento. Tá? Então essa base é atualizada todos os dias. Todos os dias são incluídas novas assinaturas e é assim que o antivírus faz a primeira detecção. Tá? É bem simples, na verdade, né, pessoal? Então, é como a polícia, né? A polícia pega lá, o cara cometeu um roubo, o nome dele vai constar lá na lista dos procurados, né? O documento dele está lá. Quando a polícia para o cidadão brasileiro aqui, me dá teu documento, busca na central, opa, ó, esse cara tem um mandado de prisão em aberto, né? Por quê? Porque o nome do cara, o documento do cara está lá. Então, é o mesmo princípio. Eu tenho uma base que me diz quais são os softwares maliciosos conhecidos. E toda vida que você vai instalar um programa, eu vou pegar esse cabeçalho aqui, essa assinatura, comparar com a minha base. Se essa assinatura estiver presente na minha base lá, eu sei que isso aqui é um vírus e vou instruir o usuário que não o instale. Tá? Então, pessoal, essa é a primeira e mais simples forma de detectar, né? Então, sempre que uma empresa, qualquer uma, detecta um vírus, né, um malware, ele pega aquela assinatura e disponibiliza para todos os antivírus. Ó, pessoal, esse programa aqui, ó, essa chave aqui, atualiza a base de vocês que a gente comprovou que isso aqui realmente é um malware. Aí os antivírus pegam aquela chave, colocam na lista e a partir daquele momento o usuário está seguro. Mais ou menos, né? Está seguro porque a chave vai estar lá na base, o antivírus está atualizado e ele vai conseguir detectar um vírus, tá? Mas, pessoal, existem cenários, né, onde isso aqui não é possível. Vamos supor que seja um vírus completamente novo, né? Que não deu tempo ainda
Não deu tempo ainda da chave constar na base. Então tem que existir uma outra forma de eu saber, ou pelo menos desconfiar de um programa se aquilo ali é um vírus ou não. E aí é onde entra a detecção heurística, tá? Então, ó, o que é a heurística? É uma tecnologia projetada para detectar códigos maliciosos de forma proativa, ou seja, sem necessidade de contar com uma assinatura específica. Então, essa detecção visa cobrir as falhas da primeira que nós temos, né? Então, vamos supor que eu vá instalar no meu computador um software que é potencialmente um malware, mas ele ainda não foi reconhecido, ele ainda não está na base, né, dos vírus, dos antivírus, ou eu simplesmente não atualizei meu antivírus ainda. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso, pessoal? Ó, nesse caso, ó, a solução de segurança analisa um arquivo e compara o seu comportamento com certos padrões que podem identificar a presença de uma ameaça. Para cada ação executada pelo arquivo, é atribuída uma pontuação, né? Se esse número for superior a um determinado valor, esse programa será classificado aí como um provável novo malware. Então, pessoal, ó, essa ação aqui é um segundo momento. O cara já instalou o programa porque ele não tinha a assinatura na lista. Então, tudo que aquele determinado programa faz no seu sistema, lá dentro do seu computador, o antivírus vai monitorando as ações dele e vai, ó, começou a ficar estranho isso aqui. Quando chegar um determinado número de pontos lá, né, aí o antivírus vai dizer, opa, esse programa potencialmente pode ser um malware, tá? Então, pessoal, ó, como é que funciona mais ou menos isso aí? Um exemplo bem tosco aqui, bem grosso modo para vocês. Então, imagine que eu cheguei para a aula trazendo uma caixa fechada, tá? Trouxe a minha caixa fechada e pus ali. Comecei a aula. Então, durante a minha aula aqui, daqui a pouco a caixa vai e se mexe. Vocês estão vendo, né? A caixa vai e se mexe. Você, opa, tem um negócio vivo ali dentro. Aí daqui a mais 5 minutos, vocês escutam um latido. Vocês estão vendo o cachorro? Não, o cachorro está dentro da caixa, né? Mas será que vai ter um momento que o bicho vai começar a latir e a gente vai começar a desconfiar que tem um cachorro dentro da caixa? Vai chegar um momento que a gente vai perceber, né? Então, é mais ou menos isso que o antivírus faz. Então, vamos supor que você é um software que você instalou para escrever um texto, por exemplo. Ah, eu quero um programazinho, um editor de texto. Aí, daí a pouco, esse editor de texto está tendo ações de capturar a tua localização. Aí o antivírus diz, oh, para que um aplicativo de texto quer a localização do usuário? Aí, beleza, tá estranho, mas vamos lá, né? Continua. Aí daí a pouco o mesmo programa está fazendo requisição na internet para um site específico. Aí o antivírus vai dizer, oh, um programa de edição de texto, por que ele está fazendo uma requisição para um determinado site? Então, vai se somando esses comportamentos até que chega um momento que o antivírus diz, não, tem alguma coisa errada aqui. Esse software não é o que ele diz ser. E aí ele vai disparar, né, vai classificar como um provável malware. Pessoal, eu não sei se vocês já tiveram atenção, mas é muito comum, quando você instala no Android, por exemplo, quando você instala um aplicativo, na hora que você está instalando, tem uma listinha que informa o que aquele aplicativo pode fazer no seu sistema. Vocês já observaram isso? Nunca observaram? Observem, ele diz, ó, esse aplicativo pode utilizar o microfone, pode gravar, ver sua localização, ver os contatos da agenda. Então, tudo aquilo ali é para fazer esse tipo de comportamento. Então, vamos supor que tu tem um aplicativo no teu celular que é um jogo. Um joguinho. Um jogo qualquer. Aí aquele aplicativo lá está tendo acesso a teus contatos da agenda. Para que um jogo quer acesso a teus contatos da agenda? Para que um jogo vai querer, por exemplo, acessar o microfone do teu telefone? Então, o antivírus utiliza esses comportamentos suspeitos, né, para determinar chega um momento onde ele diz, não, aqui tem alguma coisa estranha. Então, nesse momento, ele vai separar aquele arquivo lá e vai marcar ele como sendo um provável novo malware. Por que um provável? Porque a gente só tem certeza se eu tiver a assinatura na base, né? Mas pelo comportamento eu posso determinar se aquele software tem ou não o perfil de um malware, tá? Então essa é a detecção heurística.
Então elas se complementam, tá, pessoal? A gente precisa de ambas, tá bom? Então, o que a gente faz quando eu tenho um arquivo que é potencialmente um vírus, um malware, mas eu não consigo identificar 100%? É aí onde entra a nossa famosa quarentena, tá? O que é a quarentena, tá? Então, ó, quando o antivírus faz um escaneamento no seu computador em busca de um malware, pode acontecer dele encontrar um arquivo suspeito. É o cenário que a gente viu anteriormente, né? Mas ele não pode confirmar que é um malware, que é um vírus de fato. Por que ele não pode confirmar? Porque a gente não tem assinatura, né? Então, dessa forma, pessoal, esse arquivo é colocado em quarentena, que geralmente é uma pasta criptografada, gerenciada pelo antivírus como uma espécie de jaula de proteção, para que possíveis vírus não se espalhem aí pelo sistema. Pessoal, vocês lembram qual é o principal comportamento do vírus, por exemplo, né? É se replicar e infectar o sistema como um todo. Então, quando o antivírus detecta um arquivo que é potencialmente nocivo, mas ele não tem certeza, então o que ele faz? Existe uma pasta no sistema lá, que é a quarentena, que é como se fosse uma jaula. Ele pega esse arquivo, esse malware, e coloca aqui dentro. Porque a partir do momento que esse malware está aqui, ele está contido. Tá? Então, ele não pode mais se replicar dentro do teu sistema operacional. Tá? É como se ele estivesse aí em uma jaula. Tá bom? Então, é possível ainda que, apesar de ser considerada a presença, ser constatada a presença de um malware, o antivírus não conte com ferramentas para combatê-lo. Sendo assim, a quarentena também é uma alternativa nesses casos, né? Então, pode ser, pessoal, que eu até consiga identificar que é um vírus, que é um malware, mas eu não consigo remover aquele malware ainda, é um malware novo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mitigar os riscos. Já que eu não posso remover, eu vou pelo menos prender ele dentro de um local onde ele não possa afetar o meu sistema. Então ele vai ficar lá até que o antivírus receba, porventura, uma forma de eliminar, né? Ou até o usuário mandar tirar lá da quarentena, né? Que o usuário também faz dessas aí. Bota um arquivo, o antivírus move para a quarentena, aí ele vai lá na quarentena deliberadamente e diz, bota o arquivo de volta lá. Tá? Isso também acontece, tá, pessoal? É comum. O cara botou um joguinho lá, tá doido para jogar e o antivírus, macho. Isso é um mal, tu vai se lascar. Que conversa, deixa comigo. Deixa comigo aqui que eu sei o que eu estou fazendo. Vai lá, tira da quarentena e aí, quando é com 2 dias, tá lá o computador, o cara não consegue fazer nada na máquina, nem... O cara diz, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Também esse antivírus meu não presta para nada. Né? Então, é geralmente assim que o usuário trata a segurança aí. É por isso que ele é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? Então, a quarentena é uma pasta criptografada, né? Uma pasta que possui um acesso lá especial, só o antivírus tem acesso a ela. E aí, esse malware, uma vez contido dentro da quarentena, ele não vai conseguir mais fazer mal aí no seu sistema, né? Se espalhar mais do que porventura ele já tenha feito. Pessoal, tranquilo o antivírus aí? Pode continuar? Sim ou não? Vocês sabem aquele ditado, quem cala, consente, né? Se tiver rápido. Beleza? Então vamos lá para os principais ataques e golpes, tá? Que a gente precisa tomar cuidado nas redes aí. Então vamos ver esses aí, tá? Backdoor, ataque DOS, DDoS, phishing, engenharia social, scan e sniffing, tá? Nem sei se todos eles estão listados. Defacement e farming. Vamos ver de um por um aí, para a gente finalizar. Então, primeiro, pessoal, é o backdoor. Tá? Backdoor nada mais é do que a tradução de porta dos fundos, tá bom? Então, nesse tipo de ataque, o invasor tenta utilizar uma porta aberta no sistema para que ele possa obter aí o controle da máquina. Pessoal, vocês lembram lá quando a gente viu do cavalo de Troia? Né? Que o cavalo de Troia
é um aplicativo que você instala lá no seu computador, ele funciona direitinho, mas ele pode ter ações de abrir portas, tá? Então veja como um ataque é montado aí. O cara primeiro manda um cavalo de Troia, o cavalo de Troia abre uma porta. Uma vez que uma porta está aberta, o cara pode utilizar para obter o controle da sua máquina. Ele pode usar essa porta, por exemplo, para instalar o que na sua máquina? Ó, um bot, né? E aí ele ganhou acesso à sua máquina. Pessoal, ó, esse negócio de porta, para vocês entenderem, todos os serviços na internet, todos eles possuem uma porta específica, tá? Então, por exemplo, quando você está navegando na web, a porta é a 80. E essas portas, pessoal, são chamadas assim porque elas são portas realmente, tá? São formas de entrar no seu sistema, elas são numeradas. Então, tá aqui a minha porta. Então, eu posso, deliberadamente lá, abrir uma dessas portas lá, vamos supor que seja 1052. Posso deixar essa porta aberta aqui, e através dessa porta, alguém pode fazer acesso ao meu computador, tá? Então, o ataque de backdoor é exatamente esse, é quando o cara pega uma porta aberta, e através dessa porta ele consegue ganhar controle da sua máquina. Ele vai poder utilizar a sua máquina remotamente para fins aí escusos, né? Então, ó, esse tipo de ataque se utiliza de alguns tipos de malwares como trojans e consiste em um ataque bastante perigoso, já que permite ao invasor trabalhar com um computador infectado como se fosse o seu próprio PC, tá? Então, pessoal, imagine que você tem aí um atacante que quer realizar uma ação maliciosa na rede. A gente sabe que tudo que a gente faz na rede fica gravado através do meu número de IP, tá? Só que o cara tá aqui no computador dele, ó, com um IPX qualquer aqui. Ele quer realizar uma ação maliciosa, mas ele não quer que o IP dele seja exposto. Porque se for, ele vai ser responsabilizado. Então ele faz o quê? Ele faz um ataque como esse e utiliza para o ataque esse computador aqui com um IPY, por exemplo. Então, para todos os efeitos, ele acessou essa máquina e fez o ataque através do IP dessa máquina aqui do cidadão. Então, para todos os efeitos, ele permaneceu oculto na rede, porque ele usou aí um laranja, vamos dizer assim, né, para realizar a ação maliciosa que ele queria, tá? Então, seria um tipo, tá? A gente poderia entender como isso. Eu não sei se a ferramenta utilizada é essa mesmo, mas é mais ou menos isso, tá? Ele quer realizar uma ação maliciosa, permanecendo ele oculto. Então ele vai utilizar de um laranja e alguém na rede para que ele possa realizar a ação, tá? Vamos supor que ele quer fazer uma transferência de dinheiro de um eventual operação ilícita aí. Se ele fizer essa transferência através da máquina dele, ele vai ser rastreado. Mas se ele fizer a transferência através de uma máquina de um terceiro, provavelmente vai ser bem mais difícil de descobrir efetivamente quem fez aquela ação. Porque o IP que vai estar exposto é o IP do cara que foi atacado e não de quem realmente fez a ação, tá? Então, esse aí é um dos ataques mais comuns, aí, do que eles mais os atacantes mais utilizam, porque é uma forma de você manter atividades ilícitas escondidas, né, através de um computador de terceiros, tá? Então, é bem comum isso aí, tá bom? Então, pessoal, o primeiro ataque aí, ó, é o DOS, que é de Denial of Service, ou negação de serviço. Esse aí, pessoal, a gente já viu, né? Mais ou menos. Então, é o quê? Consiste em tentativas de fazer com que computadores, servidores da web, por exemplo, tenham dificuldade ou mesmo sejam impedidos de realizar, executar suas tarefas, tá? Então, ó, o autor do ataque faz com que a máquina receba tantas requisições que chega a um ponto de não dar conta de responder a todas. Em outras palavras, o computador fica tão sobrecarregado que para de responder e nega o serviço. Então, pessoal, ó, existe uma diferença, tá, entre DOS e DDoS, tá? Os dois ataques, que a gente vai ver o DDoS no próximo slide, tem o mesmo princípio, mas o DOS ele tem uma característica, tá? Esse ataque aqui,
ele parte de um único computador. Então eu tenho aqui o servidor. Tenho o meu servidor, ok? E aqui eu tenho um computador. Esse computador pode, inclusive, estar sendo manipulado por um terceiro que está de longe aqui, né? Eu tenho aqui um backdoor. E aí, através desse software, eu vou mandar o cara fazer requisições para esse servidor. Então, ele vai disparar muitas requisições simultaneamente. Então, vamos supor aqui que ele vai fazer 1000 requisições por minuto. Dependendo de como o firewall desse servidor está configurado, que a gente já viu que o firewall pode evitar esse tipo de ataque, né? Dependendo de como o firewall está configurado e da capacidade computacional desse servidor, ele não vai conseguir atender, responder 1000 requisições por minuto. Então, pessoal, isso aqui, ó, o que seria se vocês quisessem simular isso em casa? Você está com um site aberto. Sempre que você dá um F5, acontece o quê? Atualiza a página, né? Sempre que você atualiza a página, pessoal, foi disparada uma nova requisição para o servidor e o servidor responde de novo, tá? É mais ou menos como se o cara pegasse o teclado lá, o cara tá com um site lá aberto da Orca, aí ele ficasse assim no F5, ó. Certo? Então ele está disparando requisições sequencialmente, continuamente. Então, para cada requisição daquela, o servidor deveria tratar e responder, né? Só que esse servidor é um computador, né, como qualquer outro, e ele tem um limite computacional. Então, vai chegar um momento que ele não vai conseguir responder e cai o serviço, tá? Então, esse é o DOS. Hoje ele é bem mais difícil de ser implementado, pessoal, porque a gente tem aquele firewall lá, né? Então, como é um computador só, todas as requisições estão partindo de quê? De um único IP. Quem está lá na ponta do outro lado no servidor, o cara que é o responsável pela segurança, ele vai perceber, opa, a gente está recebendo um ataque. Espera aí, deixa eu ver de onde é que vem. Vem tudo desse IP aqui, ó. O que é que ele faz? Bloqueia o IP no firewall, morreu o ataque. Beleza? Então, isso aqui era feito há um tempo atrás, né? Hoje, como a gente tem servidores com maior poder computacional, ou seja, maior capacidade de responder às requisições, e a gente tem firewalls muito mais bem configurados, tá? Hoje esse ataque aí é muito difícil de ser bem sucedido. Você dificilmente vai conseguir derrubar um servidor só com DOS. Mas lembra daquela máxima lá, o malandro não desiste, né? Então, pessoal, ó, apareceu aí, ó, o DDoS. E o primeiro D aí é de ataque distribuído. Ou seja, agora eu não tenho mais um computador fazendo ataque. Agora, vamos supor que eu tenho uma rede de computadores, que seria o que, por exemplo? Uma botnet, né? E aqui vamos supor que eu tenha 10.000 computadores, tá? Vou botar isso aqui vezes 5.000. Tá? Vamos supor que eu tenha 10.000 computadores, todos fazendo cada uma 1000 requisições por minuto aqui a esse servidor. 10.000 computadores, cada um fazendo 1000 requisições por minuto. Pessoal, é fácil perceber que isso aqui agora escalou, virou um ataque de grande escala, né? Agora eu tenho 10.000 computadores, cada computador está fazendo 1000 requisições por minuto para o mesmo servidor. Agora eu derrubo, né? E vocês conseguem perceber também, pessoal, que agora é muito mais difícil para o servidor se defender. Por quê? Porque ele está recebendo ataque proveniente de 10.000 máquinas diferentes. Então, como é que ele vai bloquear 10.000 IPs na lista do firewall lá? Tá? Então, agora o ataque ficou muito mais poderoso e muito mais difícil de ser combatido, né? Então, é por isso que esse ataque, hoje em dia, ainda consegue obter sucesso. Tá bom? Então, veja só como é a estrutura para se montar o ataque. O cara instalou um cavalo de Troia, o cavalo de Troia abriu uma porta, ele instalou um bot lá, aí o cara conseguiu instalar bot em 10.000 computadores, aí depois que ele tem 10.000 computadores, aí ele programa todos eles no mesmo dia, na mesma hora, para fazer requisições a um servidor específico. E aí sim, ele vai conseguir derrubar o serviço, tá? Então esse é o ataque aí DDoS, tá bom?
Então, para que ataques do tipo DDoS sejam bem-sucedidos, é necessário que se tenha um número grande de computadores para que estes façam parte do exército que participará da ação. Uma das melhores formas encontradas para se ter tantas máquinas foi a de inserir programas de ataque DDoS em vírus ou softwares maliciosos, tá bom? Então esse aí é um ataque bem mais perigoso do que o anterior que nós vimos, né? Como existem aí muitas máquinas envolvidas no ataque, torna-se difícil identificar de onde está partindo o ataque. E esse é atualmente o tipo de ataque mais comum na rede, tá? É muito comum utilizar esse tipo de ataque aí para derrubar servidores aí, quebrar a disponibilidade da informação, tá bom? Beleza? Então, continuando aí, pessoal, ó, nós temos o phishing. Phishing nada mais é do que uma maneira desonesta que cybercriminosos usam para enganar você, fazer você revelar informações pessoais, como senha de cartão, CPF, número de contas, etc. E eles fazem isso aí, pessoal, geralmente através de e-mails falsos, direcionados a você, ou direcionados, né, direcionando aí para sites falsos. Isso aqui, pessoal, ó, é muito comum e muito perigoso, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Ó, um site qualquer na web, ele pode ser completamente replicado, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui o site do IB Concurso. Eu tenho aqui um banner, né? Tem um banner aqui, bem bonito. Tem aqui um menu com várias opções aqui. Aí aqui eu tenho alguns depoimentos de alunos aqui, explicando como foram bem-sucedidos, né? Aprovados no concurso e tal. O que acontece? Qualquer cara que trabalhe com o desenvolvimento de sites, ele consegue pegar esse site do IB Concursos aqui e fazer um igualzinho do mesmo jeito. Mesmo jeito, sem tirar nem pôr. As mesmas fontes, as mesmas cores, o mesmo posicionamento, os mesmos botões, tudo. Tá? Aí bem aqui dentro do site do IB, tem um localzinho aqui, ó, onde você vai ser o local onde você vai colocar seus dados para fazer login, né? Então aqui tem usuário e senha, tá? Agora imaginem que isso aqui agora não é o site do IB, é o site do Banco do Brasil, por exemplo. Tá? O cara constrói o site do banco igualzinho, da mesma forma. Tu abre todo dia o site do Banco do Brasil, tu é cliente, tu já sabe como é. Na hora que tu bate o olho, não é o site do banco. O cara constrói um idêntico, não muda absolutamente nada visualmente. Aí tu vai e coloca aqui teu usuário e senha. O que é que aconteceu? O cara pegou o usuário e senha teu, né? Então, isso aí, pessoal, é o phishing. Então, como é que acontece? Ele começa com um e-mail. O cara manda um e-mail para você, assim, ó, seu usuário, isso assim, assim, sua conta vai ser encerrada se você não atualizar. Aí bota um link. Esse link, obviamente, não vai apontar para onde? Para o site verdadeiro, né? Vai apontar para o site falso. Só que quando tu cair no site falso, se tu não tiver muito atento, tu não vai perceber, porque ele visualmente é idêntico ao original, né? Então, você vai, na inocência, vai botar seu usuário e senha e você aí acabou de revelar seus dados bancários para um atacante aí. O cara vai pegar, quando você procurar sua conta lá, cadê meus 15 mil que tinha aqui, né? O dinheiro da quinzena que eu recebi. Os 15... cadê meus 15 mil? Foi embora. Então, pessoal, ó, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Por exemplo, eu não sou cliente do Santander. Do nada eu recebo um e-mail. Acesse sua conta, Banco Santander, acesse sua conta, atualize seu cadastro. Aí o cara diz, oxe, eu não tenho nem conta no Santander. O que será que era aquilo ali? É o chamado se colar, colou, né? O cara pega o e-mail, manda para todo mundo. Eventualmente, alguém que recebeu o e-mail vai ter conta no Santander, né? E aí, o que acontece? O cenário é sempre catastrófico. O cara diz logo assim, atualize, senão você vai perder sua conta, vai perder seu usuário. O cara diz, meu Deus, minha conta. Vou perder a conta. Ele nem raciocina, o banco não pode tomar o dinheiro que ele tem lá, né? Ele pensa, vou perder minha conta e meu dinheiro. Aí, quando você está tenso, nervoso, sua crítica diminui. Você raciocina menos, né? Então, você vai lá no site falso, clica no site falso e aí
você vai botar seus dados lá, o cara vai pegar. Tá, professor, eu estou vendo esse cenário terrível, já não estou nem com vontade mais de acessar minha conta no banco. Como é que a gente se protege disso? Pessoal, vocês lembram que cada site ele também tem o quê? Tem um IP, né, assim? E esse IP ele também tem o quê? Um domínio, né, assim? Vocês lembram que esse domínio tem que ser o quê? Único. Não existe, por exemplo, você tem aqui bb.com. Não pode ter dois domínios bb.com. Então, onde é que eu tenho que olhar para não cair nesse golpe? No domínio aqui. O site vai ser igualzinho, mas o domínio tem que ser diferente, porque não podem ter dois domínios iguais. Aí, geralmente eles botam assim, ó, bb2.com. Se tu olhar de relance, tu nem percebeu que aqui tem um 2 e no original não tem. Aí vai qual é a outra máxima, pessoal, aquela máxima lá, ó, do HTTPS, tá? Esse S aí, pessoal, a gente pode entender como sendo um S de segurança, mas de maneira mais técnica, esse S garante que aqui tem um certificado, tá? Tem um certificado digital aí. Nunca um site clonado vai ter HTTPS. Porque para você ter HTTPS, você tem que fazer um cadastro em uma entidade. E o bandido não vai cadastrar o site dele numa entidade, né? Porque lá ele vai ter que botar os documentos, o endereço, então ele jamais vai fazer isso. Mas o que que acontece? Esse golpe é muito comum porque o site que você vai cair, ele é visualmente idêntico ao site que você costuma acessar todo dia. E se você não atentar a isso aí, você vai ficar vulnerável, tá? Então esse ataque, pessoal, é o que a gente chama de phishing. Phishing de peixe em inglês, de pescar, né? O cara tá jogando a rede lá e tá puxando. Quem cair, né? Quem for fisgado. Então esse ataque é muito comum ainda hoje, tá, pessoal? Apesar da muita gente fazer, né? Você vê na televisão o pessoal explicando essa questão do HTTPS, etc. Mas ele ainda é muito simples de cair para quem não tem muita intimidade aí com tecnologia, tá bom? Então, esse aí é o phishing, tá? Deixa eu ver o que temos ainda mais, né? Então, mensagens de phishing parecem ser enviadas por organizações legítimas, né? Como o PayPal, por exemplo, uma agência do governo ou seu banco. Entretanto, elas são de fato falsas, tá? Então, e-mails dessa forma, né? E-mails pedem de forma educada por atualizações, validações ou confirmação de informações na sua conta, sempre dizendo aí que houve algum problema. Você, então, ao clicar no link, né, é redirecionado para um site falso e enganado a apresentar suas informações sobre sua conta que podem resultar aí em roubos de identidade, tá bom? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo temos. Temos bastante ainda. Esse exercício a gente nem iniciou, né, pessoal? Nem iniciamos ainda, né? Então, pessoal, ó, esse ataque é um dos mais interessantes aí, ó. Engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando aí da ingenuidade ou da confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Pessoal, vocês lembram lá desde o começo da aula desse tema que a gente está batendo na tecla que o calcanhar de Aquiles da segurança é o usuário, né? Então, engenharia social, pessoal, são métodos utilizados aí por atacantes para ter acesso à informação de outras formas que não precise usar nenhuma tecnologia para isso. Pessoal, vocês acreditam que um dos ataques foi realizado na IBM nos Estados Unidos, uma das grandes empresas de lá? Foi utilizado em engenharia social. O cara que queria realizar o ataque descobriu lá onde o cidadão lá da IBM morava. Por exemplo, ele morava num condomínio X.
pessoal da quadrilha, tá, tinha aqui a casa do engenheiro da IBM. A quadrilha alugou a casa da frente aqui do condomínio. Botou um cara para morar aqui. O único exclusivamente, o objetivo único e exclusivo desse cara que estava morando aqui era estabelecer uma conexão com o engenheiro lá da IBM. Eventualmente o cara é vizinho, sai de manhã, o outro tá jogando lixo, o cara, opa, bom dia, não sei o que, faz uma amizade. Descobriu onde é que os filhos do cidadão estudavam. O que é que ele fez? Botou as crianças para estudar na mesma escola. Até fuçar o lixo do cara aqui, ele fuçava. O cara botava o lixo lá. Antes do caminhão do lixo passar recolhendo, ele ia lá verificar se não tinha ido para o lixo algum documento, alguma coisa importante que pudesse conter a informação que eles queriam. Então, ele estabeleceu essa proximidade até que ele conseguisse extrair de forma persuasiva a informação que ele queria. Parece impossível isso, pessoal, mas não é, tá? Então, o que é que costuma ser feito bastante com engenharia social? Vamos supor que tu quer ter acesso ao sistema de uma determinada empresa lá. E você descobre que o funcionário José acabou de ser demitido dessa empresa que tu quer ganhar acesso ao sistema. Possivelmente esse cara tinha acesso ao sistema, não tinha? Tá com raiva porque foi demitido, não tá? O cara quando é demitido não fica felizão, né? Geralmente ele tá... Aí o cara vai lá, chega lá no José e diz, e aí cara, como é que tá? Não, tô bem. E a empresa lá, como é que tá? Rapaz, fui demitido. Não acredito que fizeram uma covardia dessa contigo, não, mano. Foi mesmo, eita povo covarde. Como é que um funcionário exemplar que nem tu, às vezes o cara não fazia nada, né? Foi demitido por justa causa, mas o cara diz, não acredito não, mas como é que a empresa faz um negócio desse com um funcionário como tu, não sei o quê. Então, começa a levar ele na conversa e vai instigando aquela raiva que ele já tá. Rapaz, mas por que tu não entra lá no sistema lá e apaga umas coisas? Cabos é mesmo, né? Tu não tem um login, mas lá não tem. Sabe qual era o login que tu usava lá? O cabo era tal, ó. Aí o cara pegou, acabou de obter acesso à informação, invadiu a empresa lá do José. Pessoal, é muito comum, eu já trabalhei aqui hoje eu trabalho com desenvolvimento de software, mas eu já trabalhei como gerente de TI de uma das funcionárias, uma das funerárias grandes aqui da região, tá? Era muito comum eu entrar no sistema e eu detectar que tinha funcionário lá que tinha sido demitido há 3 meses e o usuário dele ainda estava ativo no sistema. Ou seja, se aquele funcionário quisesse prejudicar a empresa, ele podia entrar lá e apagar tudo, um bocado de coisa, tudo que ele tivesse acesso. Simplesmente porque a empresa demitiu o cara e não teve o cuidado de bloquear o usuário que ele utilizava. Isso tem que ser a primeira atitude quando um funcionário é desligado da empresa. A primeira coisa que o RH deveria solicitar era solicitar a exclusão de todos os acessos que aquele cara tem. Acesso a sistema, e-mail, documentos compartilhados em rede, tudo. Então, a engenharia social, pessoal, ó, é o maior responsável por vazamento de dados ou informações. Às vezes o cara leva um cidadão desse aqui, ó. Diz, não, mas vamos fazer o seguinte, ó, rapaz, tu foi demitido, não, tu tá com raiva, vamos tomar um ali. Senta com o cara no bar, tome bebida no cara, aí a crítica do cara, ó. Quando é daqui a pouco ele tá fazendo igual os caras dizem, tá cantando igual canário, né? Dizendo tudo. Bebeu, a crítica baixou e o cara vai conseguir extrair dele informação, tá? Então, pode não parecer, ó, mas é o maior responsável por vazamento de dados. Porque tem aquela máxima lá desde o começo da aula. Contra a ação do usuário, a gente não pode bloquear, não tem como você bloquear. Então, nesse caso aqui, se ele tiver o usuário ativo e ele quiser passar para outra pessoa, tá? É muito comum também, pessoal, em empresa, ó. Eu sei que a gente faz isso sem maldade, né? A gente tem a premissa de confiar nas pessoas, mas quem trabalhar em empresa que tiver usuários lá, nunca deixe seu colega entrar no sistema com seu usuário. Isso acontece muito. O cara chega lá, rapaz, deixa eu ver um negócio. Ei, fulano, tu tá aqui no teu computador, tá logado no sistema, chega um amigo teu do mesmo setor, de um setor diferente. Ei, fulano, deixa eu olhar um negócio aqui. Pega, senta no teu computador para fazer alguma atividade com o teu usuário. Então, a partir daquele momento ali, qualquer ação que o teu colega fizer, tu vai ser responsabilizado. Porque quando bater lá na auditoria, opa, deletaram não sei o quê, quem foi? Quando bater na auditoria, quem era o usuário, era o teu. E quem o deletou foi teu coleguinha aqui. E às vezes acontece, pessoal, do cara fazer isso para prejudicar o colega mesmo, tá? A gente sabe que ambiente corporativo, muitas vezes o pessoal para subir puxa o tapete de todo mundo, né? Então o cara vai, pega um computador aberto lá,
não bloqueia o computador, chega outro, tá lá, eita, o sistema está aberto aqui no usuário de fulano. Ou então a pessoa mesmo dá o usuário, não, entra aí no meu login aí, tá fulano isso assim, assim, assim. Então, quebrou-se toda aquela cadeia de segurança. De que adianta eu ter um usuário e senha se eu passei para outra pessoa? Adianta de quê? Adianta de nada, né? A partir do momento que o cara ganhou acesso àquele usuário, ele pode fazer o que ele bem entender no sistema. Então, pessoal, engenharia social é um grupo de atividades aí muito complexas, tá? Que visa esse tipo de quebra de segurança aqui. Quebrar a segurança, obtendo as informações confidenciais através de alguém que possui essas informações, tá? Então, vale de tudo. Ó, pessoal, existia uma técnica de engenharia. Hoje em dia é mais difícil porque a gente não usa mais pendrive. Mas essa era uma técnica que era utilizada aí muito para quebrar a segurança. Era o seguinte, era você jogar com a curiosidade do cidadão. Então, o que é que acontecia? Ó? Eu podia, por exemplo, entrar lá na Caixa Econômica com um pendrive com um vírus, tá? Aí eu fazia assim, ó, eu tava lá na caixa passeando, faço de conta que vou fazer qualquer coisa, passo lá, ó. Deixo o pendrivezinho lá em cima de uma daquelas mesas ali e vou embora, né? Chega o dono da mesa, aí o que é que ele diz? Eita, um pendrive. O que é que ele pensa? Olha para um lado e para o outro, cadê o dono? Vixe, arrombei. Pendrivezinho novinho. Aí ele pega o pendrive, ele mesmo pega o pendrivezinho, ó. Puf, no computadorzinho do banco. Deixa eu ver o que é que tem aqui. O cara pensa logo, né? Será que tem umas fotos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ele vai, abre o pendrive, infectou o computador. Dentro da rede corporativa, simplesmente porque ele não conseguiu se conter a curiosidade, ele pensou logo que ia ficar com o pendrive para ele. Isso era muito comum de se utilizar, tá? Hoje em dia a gente não usa mais pendrives, inclusive grande parte das empresas, as máquinas nem tem mais local onde você colocar pendrive por conta desse tipo de ação. O cara passava, soltava o pendrive lá, o outro não se aguentava de curiosidade e tinha que olhar o que tinha no pendrive, acabava infectando aí o sistema com vírus, tá? Veja como é simples, tá bom? Então, pessoal, esse aí é o mais simples de todos, tá? Que é desconfiguração de página ou defacement. Então, pessoal, é também conhecido como pichação. Consiste em alterar o conteúdo de uma página ou site. E é utilizado geralmente para chamar atenção e ganhar visibilidade. Pessoal, ó, isso aí é muito utilizado ainda, a gente ainda vê. Geralmente é quando o cara quer chamar atenção ou quer apenas tentar diminuir um determinado órgão. Então você já imaginou aí, o cara pega lá o site do FBI, ele invade, tira lá as coisas do site do FBI, ele bota uma foto de Osama Bin Laden. Já pensou que legal isso aí? Então a humilhação que vai ser para o FBI, ter o site atacado, colocado lá a figura de Osama lá no site. Já pensou o site da campanha de Lula aí, o cara invade o site da campanha de Lula, bota uma foto de Bolsonaro lá, olha. Bolsonaro assim, voto 22. Ia pegar mal, né? Então, basicamente é isso. Você invadir um site, destruir, mostrar para todo mundo que aquele site ali, aquele sistema não tinha segurança suficiente. Que você foi capaz de invadir esse site e de efetuar uma mudança. E às vezes, pessoal, o que acontece, o cara que faz isso, às vezes ele acaba sendo contratado pela empresa que ele invadiu. Sabia que tem dessas? Porque ele provou para o dono da empresa lá, ó, seu site tem uma vulnerabilidade, eu consegui acessar, mas se você quiser eu posso corrigir para você. Tá? Então o cara acaba eventualmente sendo contratado, porque ele provou, mostrou ali, né, que tinha uma vulnerabilidade e que ele conseguiu fazer alguma ação maliciosa e que ele possivelmente poderia fechar aí uma brecha, tá? Tem profissionais, pessoal, hoje que são contratados por empresas, tá? Só para testar brechas de segurança. O cara é contratado, ele é muito bom nesse tipo de coisa, ele é contratado, a empresa contrata e diz, ó, eu quero que tu tente invadir meu site. Tá? Tenta tudo que tu puder, porque eu quero saber se existe alguma brecha e se você encontrar, eventualmente eu vou corrigir essa brecha de segurança. Tá? Então tem profissionais hoje especializados nisso, em tentar quebrar seguranças aí, e algumas empresas, eventualmente, justamente para testar a segurança, eles oferecem recompensas para quem conseguir invadir. Isso também acontece, tá? Deixa eu ver o que temos mais de ataque. Para vocês fazerem uns exercícios. Porque vocês já estão com cara de não aguento mais esse cidadão brasileiro falando.
Pessoal, ó, vamos ver esse aí, antes da gente fazer o exercício, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo e a gente vai precisar reunir, ligar aí, entrelaçar uma série de conceitos que nós já vimos para entender como o ataque funciona, tá? Então, ó, farming consiste em alterar os registros de IP de um servidor DNS para que esse servidor aí aponte para um endereço de IP que não é real, tá bom? Esse ataque também é chamado de cache DNS e compromete o servidor DNS manipulando os dados, alterando o IP de um determinado domínio. Então, pessoal, ó, o objetivo principal desse ataque é o mesmo que a gente tem lá quando eu tenho o phishing, tá? Que é o quê? Direcionar o usuário para um site falso, ok? Só que esse ataque ele é um pouco mais complexo. Vamos lembrar, aqui pessoal, desse lado, ó, eu tenho um IP, a gente lembra disso, né? Então vou botar aqui 192.168.0.1. Vocês lembram que aqui, ó, eu também tenho um domínio, que vamos supor que seja ib.com, tá? Eu tenho aqui desse lado, ó, um servidor DNS, que nada mais é do que o responsável por listar IP e domínio de cada um dos sites, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu servidor DNS diz que eu tenho um IP 192.168.0.1. O DNS dele é ib.com, tá? Então, o cidadão está aqui acessando no computador dele, ele digitou ib.com aqui no navegadorzinho dele aqui, ó. O que é que vai acontecer? Esse computador vai vir bem aqui no servidor DNS e vai dizer, ó, o usuário digitou ib.com. O que é que o DNS vai fazer? Vai procurar na lista e ele vai ver que ib.com corresponde ao IP 192.168.0.1, né? Aí o servidor DNS vai devolver esse IP para cá. E agora, com esse IP em mãos, o que é que o computador faz? Ele agora conseguiu acessar o site do IB que ele queria. Claro isso? Tranquilo, esse cenário a gente já conhece, né? Então, o que é o ataque de farming, pessoal? É quando eu quero que esse usuário seja direcionado para um site falso, mesmo ele tendo colocado o domínio correto, tá? Então, eu vou criar aqui um sitezinho que vai estar nesse servidor aqui, ó, que é um site fake, tá? Igualzinho o site do IB, só que o IP dele é o seguinte, 192.168.1.14, tá? Então, o que é o ataque de farm? Eu vou tentar atacar o meu servidor DNS e fazer isso aqui, ó. Invadir esse servidor e fazer isso aqui, ó. Trocar esse registro aqui e botar 192.168.1.14. Então, o que é que vai acontecer? Agora, como eu realizei o ataque, eu troquei o IP que corresponde ao domínio. Agora, quando o cara digitar ib.com, o mesmo fluxo vai acontecer, né? O cara vai vir aqui no servidor DNS, o servidor vai ver ib.com, o IP é esse. Devolve o IP para cá. Só que agora o que é que vai acontecer? O usuário não vai mais ser direcionado para cá. Ele vai ser direcionado para onde? Ele vai ser direcionado agora para o site fake. Mesmo que ele tenha digitado o endereço corretinho aqui. Porque eu fiz um ataque lá no meu servidor DNS e eu troquei o IP do servidor real por o IP de um servidor que foi criado por princípios aí maliciosos, tá? Então, observem, pessoal, como esse ataque aí é poderoso, tá? Todo mundo, a partir de agora, uma vez que eu realizei esse ataque, todo mundo que tentar acessar ib.com vai ser direcionado para um site falso. E aí ele vai ter, possivelmente, aquele mesmo vazamento de informações que nós já conversamos anteriormente, tá? Então, ó, também chamado de cache DNS,
o atacante compromete o servidor DNS manipulando os dados, alterando o IP de um determinado domínio. Dessa forma, quando o usuário digitar o domínio, mesmo que correto, vai acabar sendo direcionado para um site falso, já que o endereço de IP foi alterado. Então, pessoal, ó, esse ataque é um ataque muito mais difícil de ser realizado, tá? Mas, uma vez conseguindo sucesso, esse ataque é muito poderoso, né? Porque ele vai direcionar não só uma pessoa, ele vai direcionar todo mundo que acessar esse domínio vai acabar caindo no site fake. Porque o IP, o endereço lá no servidor DNS foi comprometido. Você já pensou se um site, acontece isso com um site de banco, site do Itaú, o cara mexe lá no servidor DNS, todo correntista que acessar o Itaú, mesmo que ele digite a URL, o domínio válido aqui, ele vai cair num site fake, tá? Então esse ataque aí é potencialmente prejudicial, tá bom? Vamos parar para... Nesse caso aí é praticamente impossível, tá? Porque você vai navegar através do domínio correto. Mas, só pessoal, que isso é muito mais difícil de acontecer, tá? Não é simples como parece, não é só dizer, ele entra lá e altera, né? É bem mais complexo do que isso. Mas, uma vez que se consegue esse tipo de coisa aí, o dano pode ser imensurável aí, né? O dano financeiro e a violação de informações, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos responder, deixa eu ver quantas questões são aqui, se tem alguma que nós não conseguimos. Tem algumas poucas coisas que nós não vimos ainda, mas eu acho que dá para responder. A gente não passa a aula toda só. Vocês conseguem passar aí, pessoal? Ir passando aí, por favor.
Deu tempo, pessoal, vocês responderem? Deu tempo já? Todo mundo respondeu? Vamos corrigir, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, a primeira diz assim: acerca de redes de computadores e segurança da informação, julgue os itens subsequentes. Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores que, ao acessarem uma porta falsa, serão automaticamente bloqueados. E aí, pessoal, essa aí é verdadeira ou falsa? Falso, tranquilo, né? Backdoor é aquele tipo de ataque que nós temos onde uma porta é deixada aberta, né? Permitindo aí um futuro ataque que a máquina seja controlada remotamente por um invasor, né? Esse é o conceito de backdoor. Então, segunda, em relação à segurança da informação, assinale a opção correta. Aí nós temos aí, letra A. Ainda que um computador esteja desconectado de qualquer rede de computadores, ele está sujeito ao ataque de vírus. Letra B. Diferentemente do antivírus, os anti-spywares agem exclusivamente analisando dados que chegam ao computador por meio de uma rede de computadores em busca de spywares. C. Firewalls protegem computadores ou redes de computadores contra ataques na internet. Os firewalls são implementados exclusivamente por meio de software. D. O uso de aplicativos de segurança em conjunto com procedimentos relacionados a tais aplicativos garante totalmente a segurança da informação de organizações. E. Em computadores conectados à internet, a adoção de procedimentos de backup é a garantia de que não haverá perda de dados, independentemente do ataque ao qual o computador seja submetido. E aí, pessoal, qual vocês marcaram na segunda? Letra? Letra? Alguém discorda? Impressionante como a gente tem convicção que sabe quando o professor diz alguém discorda, a convicção, o cabra já fala assim, opa, peraí, tem um negócio errado. Pessoal, é isso mesmo, tá? Então lembrem-se, a gente tem outras formas de infecção que não seja através da internet, como por exemplo, eu posso colocar um pendrive no meu computador com um vírus e infectar meu computador através dele, né? Então eu vou me infectar independentemente de eu estar conectado a uma rede ou não, tá? Pessoal, aqui alguns pontos sobre essa segunda. Primeiro, pessoal, antes a gente tinha mesmo aí a diferença entre antivírus e anti-spywares, tá? Anti-spywares são softwares que visam combater única e exclusivamente os spywares, tá? Que a gente sabe que é uma categoria de malware à parte. Contudo, os softwares chamados antivírus mais modernos, eles já estão aí englobando também essa função, tá? Então, o antivírus geralmente também é anti-spyware, tá bom? Ah, pessoal, tem uma bem interessante aqui, ó. A letra C. Firewalls protegem computadores ou redes de computadores contra ataques na internet. Os firewalls são implementados exclusivamente por meio de software. Onde está o erro aqui nessa letra C? Hã? É isso aí, tá? Lembra que ele pode ser software ou hardware, tá? Então, pessoal, toda questão como essa aqui, ó, garante totalmente a segurança. Aqui você já elimina. Não existe garantia total de segurança nunca com relação a nada, tá? Então, essas que costumam generalizar, geralmente são questões falsas, tá? Então, ó, terceira. Com relação à segurança da informação, assinale a opção correta. Vírus é um programa que monitora as atividades de um sistema e envia as informações relativas a essas atividades para terceiros.
Um exemplo de vírus é o Keylogger, que é capaz de armazenar os caracteres digitados pelo usuário no computador. B. Backdoor é um programa que permite o acesso de uma máquina a um invasor de computador, pois assegura a acessibilidade a essa máquina em modo remoto, sem utilizar novamente os métodos de realização da invasão. C. Worm é um programa ou parte de um programa de computador usualmente malicioso que se propaga ao criar cópias de si mesmo e, assim, se torna parte de outros programas e arquivos. D. Bot é um programa capaz de se propagar automaticamente por rede, pois envia cópias de si mesmo de computador para computador por meio da execução direta ou por exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. E letra E. Spyware é um software que permite controle remoto do agente invasor e é capaz de se propagar automaticamente, pois explora vulnerabilidades em sistemas existentes em nossos programas instalados em computadores. E aí a terceira, a gente vai de quê? Letra B. Quem discorda? Ó, às vezes o cara arrisca e acerta, né? Aí, ó. Tá vendo? A convicção não foi forte, mas o importante é que acertou. Pessoal, ó, veja só, essa questão aqui. Isso. Aí encerra, mas ele está dizendo assim, sem precisar novamente realizar os métodos. Ou seja, como é que o cara abriu aquela porta? Ele mandou um cavalo de Troia, o cara executou. Então, uma vez que ele abriu a porta, ele pode ir e voltar no computador sem precisar reiniciar o processo completo. Mas, logicamente, que se a porta for fechada, ele perdeu o acesso, tá? Então, pessoal, ó, essa questão aí é uma questão muito explicativa de como as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo. Observe que cada letra dessas aqui, essa característica descreve um dos malwares que a gente já viu, tá? A gente tem que conhecer o comportamento de cada um. Então vamos aqui, ó. Vírus é um programa que monitora atividades de um sistema que envia informações relativas a essas atividades para terceiros. Um exemplo de vírus é o Keylogger. Pessoal, aqui ele está falando sobre o quê? Esse conceito aqui da letra A seria o spyware, tá? Então, lembra, o Keylogger é um tipo de quê? Um tipo de spyware, tá? Então, veja aqui é um conceito, né? Só que ele atribuiu como sendo um vírus. Na verdade, é um spyware. Aí a letra B, a gente já sabe que é a resposta, vamos para o outro. Ó. Ele diz assim na C. O worm é um programa ou parte de um programa do computador usualmente malicioso que se propaga ao criar cópias de si mesmo e assim se torna parte de outros programas e arquivos. Pessoal, quem é que cria cópia de si mesmo e precisa de um hospedeiro? Se eu preciso ser parte de programa ou de arquivo, eu estou dizendo que eu preciso de um hospedeiro, não é assim? Quem é que faz isso? É o vírus, tá? Então aqui seria o conceito de vírus, aí a banca atribuiu ao worm. Aí bot, ele diz assim, ó, é um programa capaz de se propagar automaticamente por rede e envia cópias de si mesmo de computador para computador por meio de execução direta. Quem é que faz isso aqui, pessoal? Vocês sabem? Parecido com o vírus, mas ó, aqui ele diz bem claro, ó, se propaga automaticamente, tá? Por meio de computador, em computador com execução direta, ou seja, ele mesmo se executa. Quem faz isso é o worm, tá? Esse aqui seria o conceito de worms, que é o segundo que nós vimos. E por último, ele diz assim, ó, Spyro é um programa que permite o controle remoto do agente invasor e é capaz de se propagar automaticamente, pois explora vulnerabilidades e tal. Quem é esse aqui? Esse aqui é o bot, tá? Então, isso é muito comum as bancas elaborarem questões dessa forma. Ele vai dar um conceito e te perguntar, esse conceito aqui é o quê? É vírus, é worm, é bot, é o quê? É um spy, é um keylog, é um screenlog, então isso é muito comum. Isso. É meio covardia, né? Com quem não assistiu às aulas passadas. Então, pessoal, ó,
Quarta, dentre os mecanismos de segurança existentes, qual desses aí visa a integridade? Letra A. Verifica se a entidade é realmente quem ela diz ser. Letra B. Protege a informação contra a alteração não autorizada. Letra C. Determina as ações que a entidade pode executar. Ou letra E. Está faltando a D, né? Protege uma informação contra acesso não autorizado ou garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário. E aí, pessoal, a quarta vamos de quê? Quem estava na primeira aula? O que é que faz a integridade, pessoal? Lembrando, nós temos 4 princípios, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, tá? Então, o que faz a integridade, pessoal? Ó, a integridade, o que faz, aliás, quem é que verifica se a entidade realmente diz que ela é? Essa é a autenticidade, ou seja, eu tenho que garantir que a entidade é autêntica. E o que é que faz a integridade? A integridade garante que a minha informação é íntegra e, portanto, que ela não foi alterada. Logo, nós temos aí o gabarito da quarta, seria letra B também, tá? Aí vamos para a quinta. A quinta diz assim, ó: o agente público que tiver acesso a um relatório classificado por grau de sigilo e o modificar sem o conhecimento e a devida permissão de seu superior, mantendo o respectivo grau de sigilo, violará a propriedade da segurança da informação denominada A. Disponibilidade, B. Integridade, C. Autoria, D. Vulnerabilidade ou E. Materialidade. E aí, pessoal? Letra B, né? Agora, se eu pegasse essa questão aqui, pessoal, e adicionasse uma letra aí, ó. Se eu adicionasse, deixa eu ver aqui, conhecimento, devida permissão, mantendo o respectivo. Se eu adicionasse aqui, em uma última letra, a confidencialidade, e aí, a gente teria integridade ou confidencialidade? Vamos supor que a letra E não é materialidade, é confidencialidade. E aí, vocês trocam a resposta ou vocês ficam com a que vocês já deram? Vocês trocariam mesmo ou eu estou induzindo vocês a trocarem? Eu acho que os dois, né? Pessoal, essa questão, na verdade, eu até pensei em botar, trocar essa letra aí, tá? Para ficar mais complexa a questão realmente. Mas observem aqui, ó. Ele diz assim, ó: o agente público tem acesso a um relatório classificado por grau de sigilo. E ele modifica o relatório sem o conhecimento, né, sem a permissão, mas mantendo o respectivo grau de sigilo. O que é que a banca quer dizer com isso? Se ele manteve o respectivo grau de sigilo, significa que ele tinha direito a acessar aquela informação. Tá? Então, ele não quebraria a confidencialidade, continuaria sendo a integridade. Tá? Então, isso aqui é um exemplo também. As bancas costumam fazer jogar essas casquinhas de banana para na hora lá você ficar em dúvida. Mas geralmente, pessoal, o professor também induz esse comportamento, tá? Eu tinha um professor na faculdade que ele fazia muito isso. Toda vida que ele entregava uma prova, ele dizia assim, ó, pessoal, quem tiver alguma coisa para reclamar de alguma questão, para me recorrigir a prova, por favor, fale antes de eu sair da sala. Aí o cara ia lá, professor, essa questão aqui. Aí ele dizia, você quer que eu corrija a sua prova de novo? Quando ele falava isso, eu já perdia a vontade, porque ele dizia, ó, essa aqui pode estar certa, mas vai que eu encontro uma que está errada em outro canto, né? Aí pronto, o aluno já recuava, né? Então, eu induzi vocês, mas a banca também pode fazer isso no dia, tá? No dia da prova de vocês. Então, vamos lá, ó. Sexta questão, então, quinta, letra B, tá? Mantemos integridade aí. Sexta questão. Considere as duas situações em que a proteção e a segurança da informação foram violadas. Item 1. O número do CPF de um trabalhador foi alterado
deixando o seu CPF inválido. 2. Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado por uma pessoa não autorizada. Nas situações 1 e 2 ocorreram, respectivamente, violação da letra A, autenticação e da autorização das informações. Letra B, confidencialidade e da integridade das informações. Letra C, confidencialidade e disponibilidade das informações. Letra D, identificação e da autorização das informações. E letra E, integridade e confidencialidade das informações. E aí, pessoal, a sexta? Letra E, essa está bem clara, né? Então, uma vez que eu alterei o CPF do cidadão lá, eu quebrei a integridade. E se eu tive acesso a uma informação que não me pertencia, eu quebrei aí a confidencialidade, tá? Então, a sétima diz assim, ó, o processo de proteção da informação das ameaças caracteriza-se como segurança da informação. O resultado de uma gestão de segurança da informação adequada deve oferecer suporte a 5 aspectos principais. Então, a gente viu que é 4, né? Mas podem ser 4 ou 5, porque tem aquela questão do não repúdio, que eu passei para vocês na aula, mas tranquilo, vamos em frente. Então, primeiro, somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações. Item 1. Item 2. As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas não autorizadas não podem alterar os dados. Item 3. Garante o acesso às informações sempre que for necessário por pessoas autorizadas. E item 4. Garante que em um processo de comunicação os remetentes não se passem por terceiros. Os aspectos de 1 a 4, os aspectos elencados de 1 a 4 correspondem correta e respectivamente a: letra A, integridade, disponibilidade, confidencialidade e autenticidade. Letra B, disponibilidade, confidencialidade, integridade e legalidade. Letra C, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Letra D, autenticidade, integridade, disponibilidade e legalidade. Ou letra E, autenticidade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E aí, pessoal? É tanto dade aí que o cabo do meio por fim já está. Letra C. Pessoal, essa aqui nem precisa ler todas, né? Aqui só pela confidencialidade aqui você já mata, né? Não precisa nem ir às demais. Então, o item 1, respectivamente, né? Quebra o acesso de confidencialidade, aí a gente já consegue matar a questão. Oitava. Essa oitava aqui envolve um ataque que nós não vimos, mas conseguimos aí respondê-la mesmo assim, tá? Então, ó, 8. Item 1. Denial of Service é um ataque que visa interromper um serviço por meio de sobrecarga no servidor ou no meio de comunicação associados ao serviço. 2. Spoofing é um tipo de ataque que intercepta pacotes da rede para obter informações como nomes de usuários ou senhas. E 3. Worms são programas que se propagam para infectar o ambiente onde eles se encontram. Então, pessoal, afirmativa, letra A, afirmativa 3 está errada e as 1 e 2 estão corretas. B, a 2 está errada e a 1 e 3 está correta. C, a 1 está errada e as 2 e 3 estão corretas. E D, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, essa eu vou responder, né? Porque não está justo com vocês. A resposta é letra B, tá, pessoal? Spoofing é um tipo de ataque que a gente ainda vai ver, mas esse ataque que ele está descrevendo aí é o chamado sniffing, que nós também veremos, tá? Pessoal, eu não sei como é que o IB vai encaixar, então não sei se a gente ainda terá outra aula essa semana, já que semana passada nós não tivemos, ou se a gente vai manter assim, só teremos aula agora na semana que vem. Mas falta muito pouco, quase nada dessa aula, acho que falta só 2 ataques. E aí a gente vai entrar
na parte de hardware e software, tá bom? Já na aula que vem. Tá joia? Então, deu nossa hora. Vamos todos para... Faz como diz o padre lá da minha cidade, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E até semana que vem, se Deus quiser. Ou até quarta, não sei, o sábado.